Boa tarde, alunos. Vamos iniciar nossa videoaula de ciências desta semana. Peguem a apostila de vocês, na página 34, nós vamos aprender o que é o calor, de onde vem o calor. Esse é o capítulo 3 da apostila. Então, aí nesse recorte aí da apostila de vocês, está falando que o Sol é a nossa principal fonte de luz e calor. Nós já aprendemos, que o Sol emite luz natural, calor. E nós vamos entender agora esse calor, que às vezes a gente está sentindo muito calor. Então, existem dias em que as folhas nem se mexem. Faz tanto calor que parece que o ar não existe. Mas será que o ar não existe? Tem outros dias que tem vento muito forte, que pode até causar estragos. Nós já aprendemos sobre esses tipos de ventos fortes, que causam prejuízos. Mas agora nós vamos aprender como que acontece essa movimentação do ar. Na imagem aí, nós vemos aí a professora fazendo um experimento. Então, a professora está com uma vela e essa vela vai produzir calor. Ela colocou aqui um cabide com 2 saquinhos de papel, que são leves. E ela produziu calor aqui, porque a vela está acesa. O ar quente é leve, então ele vai subir. Então, o ar quente faz com que o papel aqui suba. É assim que funcionam os balões. Com ar quente, o balão vai subir. E assim, na natureza também, vai acontecendo a movimentação do ar. Daqui a pouquinho nós vamos ver como que acontece esse ar quente, o ar frio tomando o lugar do ar quente para acontecer essa movimentação do ar na natureza. Na página 35, vocês podem acompanhar essa imagem aí, os efeitos do calor. Então, como que acontece essa movimentação do ar? Então, na natureza, quando o ar aquecido de uma região sobe aos céus, o ar das regiões vizinhas vai tomar o lugar dele. É nessa hora que acontece o vento. Então, nós vemos aqui, o ar frio, por ser pesado, ele desce, ar frio descendo, e o ar quente subindo. O ar quente das cidades, que o sol está aquecendo esse ar em qualquer lugar que esteja. Esse ar quente é leve e sobe. O ar frio, que é mais pesado, desce. E nessa troca de ares vai acontecer a movimentação dele. É o vento. Então, o vento é o ar em movimento. Ainda na mesma página da apostila de vocês, a mudança de temperatura. Então, nós vimos lá no experimento, que o calor da chama da vela aqueceu o ar e fez o ar quente subir. Então, o calor é uma forma de energia que é transferida de um corpo para o outro. E o calor é o responsável pela mudança de temperatura dos objetos ou de um corpo. Quanto mais quente o corpo ou o objeto estiver, mais alta a sua temperatura. Quanto mais frio estiver, mais baixa a sua temperatura. E o que é a temperatura? É um valor usado para indicar o estado quente ou frio de um corpo. Se nós falarmos do nosso corpo, por exemplo, nós somos animais homeotérmicos, nós já aprendemos sobre a temperatura dos animais e o ser humano é mamífero, então ele é homeotérmico. Ele mantém a temperatura independente do lugar onde ele esteja. Pode ser que, por exemplo, você esteja com febre, então a sua temperatura vai aumentar. Quanto mais quente, maior a temperatura. Podemos perceber a variação de temperatura pelo sentido do tato. Às vezes, quando a gente quer saber se alguma coisa está fria ou quente, igual o menino aí pegando o gelo e colocando na mão, ele vai ter a sensação do frio. Então, ele tem essa percepção pelo sentido do tato, ele percebe que o gelo é gelado. A menina, aproximando dessa panela de pressão que está no fogo, ela vai sentir um vapor. Então, pelo tato, ela vai sentir que a temperatura está alta, ou seja, mais quente. Ela percebe também pela pele. Lembrando que não pode colocar a mão numa panela quente. Esse aí é um exemplo que está na apostila de vocês. A menina está um pouquinho mais longe e ela está percebendo aí a fumaça saindo. Ou seja, ela percebeu que aquele lugar está quente e não deve aproximar.
Na página 36, aí continuando aí, em algumas situações é necessário conhecermos a temperatura exata dos corpos. Por exemplo, para saber a temperatura de um corpo usamos o termômetro. Se você está com febre, a mãe às vezes ou um familiar percebe que você está com a temperatura um pouco mais alta, o seu corpo está quente, ela vai usar o termômetro e vai medir a sua temperatura. No corpo humano, por exemplo, deve ficar mais ou menos entre 36,5 graus Celsius. Essa é a temperatura normal, pode sofrer alguma alteração, mas é pouquinho. Agora, caso esteja com febre, ela já vai aumentar bastante, podendo chegar a 38, 39, 40, já é grau alto de temperatura. E também dá para medir aí na cidade, por exemplo, 37 graus Celsius. A temperatura da cidade está bem quente nesse dia aí nessa cidade. Essa daí é a cidade do Rio de Janeiro, né? Tem temperaturas bem altas durante o ano. E lembrando, né, que essa temperatura normal do corpo entre 36,5 graus Celsius varia um pouquinho. Quando está no estado febril, já começa a partir de 37 graus, 37 e pouquinho, já começa o estado febril. Ou seja, você pode estar com algum micro-organismo que esteja provocando algum tipo de infecção e está provocando o aumento da temperatura do seu corpo. E quando falamos de temperatura, né, vamos falar da mudança de estado físico. Porque se nós observarmos a imagem aí, nós estamos vendo um sorvete derretendo, ou seja, ele provavelmente antes ele estava num congelador onde a temperatura é mais baixa, ele estava no estado sólido. Quando ele ficou do lado de fora, ele começa a derreter, ou seja, ele está passando do estado sólido para o estado líquido. Isso porque a temperatura ambiente é mais alta do que a temperatura que estava dentro do congelador. Se nós observarmos na imagem aqui ao lado, dá para perceber essa mudança de estado físico. Vamos entender aqui, ó, os estados físicos da água, por exemplo, sólido, o gelo, líquido, essa água aqui, ó, em gota, e gasoso, o vapor da água. Então, ó, se está no estado sólido e passou para o estado líquido, vai ganhar calor. Isso significa que a temperatura está aumentando. Se está no estado líquido e passou para o estado gasoso, é o ar quente, ó, o líquido evaporando e indo para o gasoso. Também ganhou calor. Então, aqui, ó, do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso, significa que a temperatura está aumentando, está ganhando calor. E embaixo aqui, ó, vamos ver por aqui agora, ó, do gasoso para o líquido, está perdendo calor. Lembra das nuvens e que começa a chover? Então, está perdendo calor. Do líquido para o sólido, está perdendo calor. Se eu coloco uma forminha com água no congelador, vai virar gelo. Então, passou do líquido para o sólido, perdeu calor, porque no congelador a temperatura é mais baixa, vai solidificar, vai virar gelo. Então, essa imagem aqui, que eu expliquei agora, está na página 40 e vocês podem depois fazer essa atividade aí de acordo com a explicação. Nós faremos juntos durante a live. Como atividade para essa nossa aula, nós faremos as páginas 34, 36 e 38, 39 e 40. Algumas nós faremos juntos durante a live. Nossa aula está terminando. Espero vocês na live e até a próxima aula.